Olá pessoal, vamos falar dos movimentos verticais. Bom, movimentos verticais, o primeiro dele vai ser a queda livre. Bom, antes de falarmos de queda livre, vamos falarmos da aceleração, e especificamente a aceleração da gravidade. Bom, um corpo nas proximidades da Terra, ao ser abandonado, fica sujeito a uma aceleração, que é a aceleração que a gravidade impõe. Essa aceleração, como toda aceleração, indica a taxa de variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade aumenta ou diminui a cada segundo. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para efeito de simplificação, utilizaremos 10. O que isso significa? Significa que a cada segundo de queda, um corpo caindo, sua velocidade aumenta em 1 metro por segundo. Da mesma forma, se esse corpo for lançado para cima, a cada segundo a sua velocidade diminui em 10 metros por segundo. Isso porque a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só essa tabelinha. Na descida, suponha que um corpo gastou 3 segundos durante a sua queda e que no tempo zero sua velocidade é zero. Sendo a gravidade 10, no primeiro segundo ela atinge 10. Segundo segundo, 20. Terceiro segundo, 30. Ou seja, vai aumentando na descida de 10 em 10, porque 10 é o valor da nossa gravidade. Já na subida, se a aceleração da gravidade é a única coisa que está interferindo, essa velocidade vai aumentar. Então, se eu lançar um objeto na vertical para cima, com velocidade de 30, no primeiro segundo cai para 20. Segundo segundo cai para 10. Terceiro segundo cai para 0. Vai diminuindo de 10 em 10, porque 10 é o valor da aceleração da gravidade. Então, está aqui. A aceleração na gravidade ela é praticamente constante. Sendo praticamente constante, ela é considerada aí um MUV. Bom, o primeiro exemplo dos movimentos verticais que a gente vai trabalhar é a chamada queda livre. Livre porque seria sem ação de outros fatores. O único fator que interfere nesse movimento seria a aceleração da gravidade. Então, a queda livre é um movimento vertical para baixo, no qual a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Então, A igual a G, que é igual a 10. Bom, acontece que em todos os movimentos a gente precisa adotar um sentido como sendo positivo. A nossa escolha vai ser que para cima é positivo. E se para cima é positivo e a gravidade age para baixo, ela terá sinal negativo. Então, sinal negativo aqui, fruto dessa escolha. Para cima é mais, logo para baixo é menos. Qual a função horária da posição? Ora, como se trata de um MUV, é o famoso sorvetão, onde A continua sendo a aceleração, que nesse caso é a gravidade, que a gente vai substituir sempre por menos 10. VO é a velocidade inicial do corpo, a velocidade no instante zero. SO é a posição inicial, nesse caso é a altura inicial, a altura no instante zero. E S é a altura no instante qualquer, ou a posição no instante t específico. Vamos aí a um primeiro exemplo e único. Na verdade, eu tento explorar nesse exemplo aquilo que se costuma perguntar nos exercícios de queda livre. Então vamos lá. Um objeto é abandonado a uma altura de 125 metros. Use a aceleração igual à gravidade, que é igual a menos 10. Aqui eu já me antecipei, coloquei menos 10. Isso não vai aparecer nos exercícios, tá? E responda. Letra A, eu quero a função horária da posição. Qual a função horária da posição? Está aqui a função horária de todos os MUVs. Escrever a função horária nada mais é que substituir o valor das constantes. No caso, o SO, o VO e o A. Fazendo isso, nós teremos SO é a posição inicial, o corpo saiu de uma altura de 125 metros. VO, a velocidade inicial, e aqui é zero, porque o exercício fala que ele foi abandonado, foi solto, não tinha velocidade inicial.
Diferente de falar que ele foi lançado, por exemplo, né? Mais a de aceleração, que no caso vale menos 10, t quadrado sobre 2. Né? 0 vezes t dá 0 e esse termo desapareceu. Mais vezes menos dá menos, 10 por 2, 5. Então está aqui a nossa função horária da posição para essa queda. Com a função horária é possível responder quase todas as perguntas sobre os movimentos, tanto uniformes quanto uniformemente variados. Letra B, qual o tempo de queda até o solo? Bom, tempo de queda até o solo eu coloquei aqui para deixar claro. Sempre que se referir a tempo de queda, está implícita a ideia de até o solo. E solo seria a posição S igual a 0. Então, fique claro isso aí. Qual o tempo de queda? Está aqui a nossa função. E o que o exercício quer saber, na verdade, é qual o valor de t para que S seja igual a 0. E é isso que a gente vai fazer. Colocar 0 no lugar do S para achar o t. Então tá aí, coloquei o 0, né? Passei o 5t quadrado positivo, passei o 5 dividindo, está aqui, ó, 125 sobre 5, né? 125 por 5 dá 25, raiz de 25, 5. Portanto, tempo de queda de 5 segundos. Né? Vamos aí ao item C. Complete a tabela da posição em função do tempo. Escrevi a função e eu tenho a tabela. Isso nada mais é que substituir os valores de t. Quando t é 0, qual o valor da posição? Quando t é 1, qual o valor da posição? E assim por diante. Quando t é 2, qual o valor da posição? Né? Fazendo isso, obtivemos a tabela seguinte. Então tá aí, tempo 0, 125, tempo 1, 120, tempo 2, 105, e assim por diante. No tempo 5, ele está na posição ou altura 0. Letra D. Determine o deslocamento do objeto no terceiro segundo de movimento. Terceiro segundo de queda. Ora, o primeiro segundo é do tempo 0 ao tempo 1. Segundo segundo, do 1 ao 2. Terceiro segundo é, portanto, do tempo 2 ao tempo 3. E ele quer o deslocamento. O exercício pede o ΔS. Então está aqui. Posição final menos inicial. No tempo 3, a posição é 80. No 2, 105. Portanto, 80 menos 105. E isso vai dar 25 metros com sinal negativo. Então tá aí. Letra E. Construa o gráfico da posição em função do tempo. Bom, gráfico da posição em função do tempo, a gente sabe que é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Né? Além disso, a função tem lá um sinal negativo na aceleração. A função tem um sinal negativo, então parábola com cavidade para baixo. No tempo 0 está na posição 125, aqui em cima. No tempo 5 está na posição 0. Então eu joguei os valores no Excel e obtive aí esse gráfico. Mas eu já sabia que era uma parábola com a concavidade para baixo, porque a aceleração, no caso, ela é negativa. E para fechar, determine o módulo da velocidade do objeto ao atingir o solo. Com que velocidade ele atinge o solo? Ora, sabemos que a função horária da velocidade é essa, v igual a VO mais a vezes t. O módulo é porque eu não estou preocupado com o sinal. O sinal depende da nossa escolha. Se a gente escolhe que para cima é positivo, tudo que age para baixo vai ser negativo. Como o objeto está descendo, essa velocidade daria negativo por conta da nossa escolha. Quando o exercício se refere ao módulo, ele quer apenas o valor sem o sinal e representa por essas duas barrinhas aqui. Né? Então, substituindo aqui, velocidade inicial 0, aceleração menos 10, por conta dessa escolha, que para cima é positivo, e t é o tempo. E ele levou 5 segundos para chegar ao solo. Então, t é 5. Isso daria uma velocidade de menos 10, em módulo 10, porque o valor positivo ou negativo seria alterado de acordo com essa escolha. Então tá aí, espero que tenha ajudado, bons estudos a todos. No próximo eu vou falar sobre o lançamento vertical, para cima nesse caso. Um abraço a todos.